Bom, pessoal, retornando ao nosso estudo de segurança do trabalho, retomando o estudo, agora na aula 6 a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos físicos, químicos e biológicos, em nível introdutório, tá? Então, os riscos ocupacionais, conforme foi descrito em aulas anteriores, eles podem ser classificados em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, tá? Algumas bibliografias chamam risco de acidente de risco mecânico. Mas riscos ocupacionais, você vai fazer essa classificação inicial, né? Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Os riscos ambientais são aqueles riscos físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho e que, em função de sua natureza, concentração, que também pode ser chamado de intensidade, e do tempo de exposição, eles serão capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então perceba que quando ele fala de riscos ocupacionais, ele engloba tudo: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Entretanto, quando ele chama de riscos ambientais, aí você vai fazer relação direta aos físicos, químicos e biológicos, conforme a definição, tá? Ele já inicia dizendo que os riscos ambientais são aqueles do tipo físico, químico e biológico. Outra coisa que merece destaque é o fato de que esses riscos eles vão variar em função da sua natureza, da sua concentração ou intensidade e também em relação ao tempo de exposição, tá? Essa variável tempo de exposição é extremamente relevante para que você analise qual a influência ou quais os possíveis danos que esses agentes ambientais podem vir a trazer aos trabalhadores, tá? Para uma identificação eficaz dos riscos ambientais, deve-se conhecer bem o ambiente de trabalho, ok? E ou né, a atividade laboral a ser desenvolvida. Os profissionais da área de segurança do trabalho, ao fazer essa análise criteriosa dos riscos ambientais, ele precisa necessariamente verificar todos os pormenores, né, todos os detalhes no que tange ao tipo de atividade, ou seja, a forma com que a atividade profissional ou a atividade laboral é desenvolvida, bem como as características do ambiente na qual a mesma é realizada. Tá? A partir desse conhecimento, pode-se analisar melhor o tipo de risco e assim definir as técnicas e estratégias a serem tomadas quanto à minimização ou total neutralização. Outro aspecto interessante, tá? O grande X da questão é, na medida do possível, você vai tentar tomar providências no sentido de eliminar totalmente, né? Neutralizar totalmente os riscos. Porque com isso você vai descaracterizar a exposição do trabalhador a esses riscos, tá? Na eventualidade de você não conseguir neutralizar totalmente, aí você parte para a questão da minimização, né? Você vai tentar minimizar o tempo de exposição, você vai minimizar a concentração ou intensidade daquele risco ambiental, por exemplo, tá? Então, como resumo desse slide, fica o fato de que para você identificar os riscos ambientais, você deve fazer uma análise tanto do ambiente de trabalho como da atividade laboral, ou seja, da forma com que a atividade é desenvolvida. E a partir desse seu estudo eficaz do ambiente e da atividade, você, enquanto profissional da área de segurança do trabalho, caberá a você desenvolver essas estratégias, propor essas estratégias, enquanto você da área de elétrica, caberá você, por exemplo, a sugerir ou ainda se precaver por conta própria, né? Saber quais são aqueles riscos e de que maneira você pode contorná-los, né? Minimizando sua ação. Okay? A NR9, a norma regulamentadora número 9, designada de avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, anteriormente ela se chamava Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Só que a mesma foi atualizada e passou a ter essa designação. Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. A NR9 é a NR que tem a relação mais direta com essa questão dos riscos ambientais, tá? Então, sempre que você precisa ter um estudo preliminar, um estudo inicial acerca dos riscos ambientais no universo da segurança do trabalho, o documento inicial, né, o primeiro passo, o primeiro contato que você deve ter com esses aspectos é que você procure a NR9, né, a avaliação e controle das exposições ocupacionais, ok? Embora ele está dizendo aí, ó, embora os mesmos também estejam relacionados a outras NRs, não quer dizer que outras NRs das 37 existentes, das quais apenas 35 estão em vigência, né, como a gente já viu anteriormente também, não quer dizer que as outras NRs não possam fazer referência, ainda de que maneira superficial, à questão dos riscos ambientais. Tá? Até podem,
mas não como foco principal, né? O foco principal, digamos assim, está mais a cargo da NR9, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho agora sobre os riscos físicos. Os riscos físicos, eles ocorrem em razão da exposição dos trabalhadores a agentes físicos, né? Então, se o risco é do tipo físico, é porque o trabalhador está sujeito a um agente do tipo físico, ok? E esses riscos físicos, eles são as diversas formas de energia aos quais o trabalhador pode estar exposto, dentre as quais pode se destacar. Aí, beleza, esses agentes físicos associados aos riscos físicos, ele vai listar para nós alguns deles aí, tá, pessoal? Você tem o ruído, você tem a vibração, você tem a pressão anormal, você tem as temperaturas extremas, você tem as radiações ionizantes, as radiações não ionizantes, o infra e o ultrassom. Okay? Então, algumas situações nas quais o trabalhador tivesse submetido a alguma forma de energia, algum agente físico dessa natureza, ruído, vibração, temperatura extrema, pressão anormal, radiação ionizante e não ionizante, infração e ultrassom, qualquer situação ao qual o trabalhador, durante o desenvolvimento das suas atividades profissionais, estiver sujeito a algum desses agentes aí, você já sabe que aquele ambiente vai ser caracterizado como sendo um ambiente que tem riscos do tipo físico, tá, galera? Seguindo em frente aí, os riscos químicos. A definição bastante parecida com o risco físico, né? Ocorre em razão da exposição dos trabalhadores a agentes químicos, ok? Ele fala também, ocorre principalmente nos trabalhadores que manipulam diretamente produto químico. Embora ele enfatize também, ó, porém não exclusivamente. O que é que ele está querendo dizer com isso? O trabalhador que manuseia, que toca naquele produto químico, sim, ele vai ter muito maior probabilidade de ser acometido por algum tipo de doença associado aos males provenientes do contato com esse agente químico, né, com esse produto químico. Entretanto, não quer dizer que uma outra pessoa que trabalha naquele mesmo ambiente, porém que não toca, que não manuseia diretamente do produto químico, não quer dizer que ela também não possa vir a sofrer com uma doença ocupacional, não, tá? Por quê? Porque dependendo do processamento que é feito naquele produto químico, por exemplo, mesmo ele pode, em razão de qualquer processo produtivo, ele pode estar, por exemplo, em suspensão no ar. As pessoas podem estar respirando aquilo ali, na forma de vapor, de névoa, de gás, ok? Então, só para ilustrar que não necessariamente é apenas a pessoa que manuseia, que toca diretamente o produto químico que pode vir a adoecer, não. Embora essa pessoa tenha maior probabilidade que as outras, né? A doença ocupacional ela pode atingir também outros profissionais no entorno daquele local, tá? Dentre inúmeros outros problemas, a exposição do trabalhador aos riscos químicos pode trazer o quê? Ele pode, ou os riscos químicos propriamente dito, podem trazer o quê? Desconforto nos ocupantes do local, redução leve ou drástica da produtividade dos trabalhadores, uma ou múltiplas doenças ocupacionais, aposentadoria precoce, invalidez temporária ou permanente e, em casos extremos, até a morte, né? Em alguns casos, se for um produto extremamente tóxico, essa morte ela pode ser instantânea, né? Ou se ele agir gradativamente, paulatinamente, você vai ter o trabalhador acometido por uma doença que vai acabar com a saúde dele a médio e longo prazo, tá? Então aí são apenas alguns aspectos que você pode exemplificar, tá? Mas que, enfim, existem vários e vários outros, a depender do tipo de produto químico ao qual o trabalhador vai estar submetido, tá? Então, os agentes químicos, né, já que ele disse que o risco químico ocorre em razão da exposição do trabalhador a um agente químico, então esses agentes químicos, ele diz, ó, o agente químico é o quê? Por definição, tratam-se de substâncias, compostos ou produtos, capazes de penetrar no organismo do trabalhador, a depender da natureza da atividade profissional e ou do tempo de exposição aos mesmos. Então, galera, a partir do momento que aquele agente químico ele adentrar, né, ele penetrar o corpo do trabalhador, o trabalhador vai estar sujeito a, por exemplo, essas situações aqui, né, desconforto, perda de produtividade, uma ou múltiplas doenças ocupacionais, né, dentre outros que a gente já citou. Okay? Constituem
eles quem? Os agentes químicos, né, constituem uma das principais fontes de preocupação por parte dos profissionais de segurança, principalmente aqueles da área de saúde ocupacional, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem e médico do trabalho. Eles devem dedicar uma atenção especial ao combate a agentes químicos dessa natureza, em função da letalidade dos mesmos, né? E da possibilidade de rápida contaminação em razão da exposição dos trabalhadores aos mesmos, tá? Então, ó, o slide 11 aí, ele apresenta para a gente alguns exemplos de formas através das quais os agentes químicos adentram, né? Ou seja, de que maneira esse agente químico ele é absorvido pelo trabalhador. Galera, ele pode entrar no corpo do trabalhador pela via respiratória, tá? Ao respirar, ao inalar aquele produto químico que está em suspensão no ar, aquele produto vai para dentro do organismo do trabalhador e uma vez estando dentro do organismo do trabalhador, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar doença ocupacional, tá? Pode ser simplesmente por contato com a pele, a depender do tipo de material, a pele já vai tentar absorver, né? Então, não necessariamente ele precisa inalar. Dependendo da situação, só o fato de ter contato com a pele já pode propiciar um caminho para que esse agente químico entre no organismo do trabalhador, né? Ingestão acidental, tá? Você realmente engolir, deglutir esse produto, além de contato com mucosas, né? Olhos, narinas, bocas, enfim, ou ainda com algum tipo de ferida aberta, cortes, feridas, cortes e análogos. Então perceba que existe, no caso aí ele citou algumas formas, né, de fazer com que esse produto químico ele seja absorvido pelo organismo do trabalhador. Então cabe, a gente não vai tratar disso exatamente nessa aula, mas cabe já você pensar o seguinte: bom, se essas são as formas através das quais o produto químico pode vir a entrar em contato com o trabalhador e provocando uma doença no mesmo, o que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é propor medidas que minimizem essas formas de acesso, tá? Então, se a via respiratória é uma possibilidade, então eu tenho que utilizar, por exemplo, algum tipo de máscara de proteção, tá? Se o contato com a pele é uma outra forma de contaminação, aí vai se propor vestimentas que sejam o mais fechadas possíveis, né? Do ponto de vista dos membros superiores e inferiores, utilização de luvas, ok? Ingestão acidental é você proibir a presença de qualquer tipo de alimento dentro desses locais, para a eventualidade de que o alimento não venha a ser contaminado com aquele produto químico, e ao ingerir o alimento, por tabela você ingira é ótimo, né? Você venha a ingerir esse produto químico, por exemplo, tá? Feridas abertas, por exemplo, não permitir que nesse tipo de local os trabalhadores adentrem o mesmo com qualquer tipo de dano à pele, né? Qualquer tipo de ferida ou corte que possa servir como porta de entrada para esses produtos químicos, certinho? E aí alguns exemplos, tá? Que ele lista aí no slide 2, você tem a poeira, o fumo, a névoa, a neblina, gases, vapores. Além desses, você pode falar de maneira genérica materiais que estão na forma de partículas em suspensão no ar, tá? Desde que, obviamente, essas partículas sejam oriundas, né? Sejam provenientes de produtos químicos. Uma vez que ela é proveniente de um produto químico, consequentemente, ela poderá ser caracterizada como um agente químico, ok? Mais alguns aspectos aí sobre os agentes químicos. Ele diz, ó, são considerados bastante difíceis de serem controlados, principalmente em razão de... Lembra que ele falou no slide anterior, né? Que os agentes químicos provocavam muita preocupação por parte dos profissionais da área de saúde e do trabalho, tá? Por quê? Porque ele é difícil de ser controlado. E por que ele é difícil de ser controlado? Primeiro, são invisíveis, né? Ou pelo menos quase sempre, ou a maioria deles são invisíveis, certinho? Permanecem em suspensão no ar durante longos períodos, dependendo de o quão fino ou o quão volátil ele seja, ele vai se espalhar, ele vai se misturar com o ar atmosférico, e se for um ambiente fechado, ele vai ficar em suspensão do ar durante um longo período, né? Okay? Outro aspecto aí dependendo da granulometria, aderem firmemente à superfície, ou seja, quando ele é um pó muito fino, ele pode vir a aderir em móveis, em paredes, em tetos, em piso, em frechas, em fendas, em pequenos orifícios, ou seja, é um produto químico
que pode gerar danos à saúde do trabalhador, seja por inalação, seja por contato com a pele, por exemplo. E aí, por ser muito fino, ele pode se acumular em locais muito de difícil acesso, né? Sob o ponto de vista da limpeza. Entretanto, acidentalmente o trabalhador, por exemplo, pode vir a tocar nos mesmos. E aí, dependendo da concentração ou da letalidade, o grau de risco daquele produto químico, você pode gerar uma doença do trabalhador, né? Caracterizando mais uma vez a questão de o quão difíceis esses agentes são de serem controlados, certo, pessoal? E por fim, falando um pouquinho sobre os riscos biológicos, eles são decorrentes da exposição dos trabalhadores a agentes biológicos, né? Geralmente são agentes que são potencialmente infecciosos, né? Virulentos e quase sempre estão associados ao contato do trabalhador com micro-organismos que são danosos à saúde humana, tá? Então, falou em coisas que são relacionadas a vírus ou que possam gerar algum tipo de infecção, ou ainda quando o trabalhador tiver contato com algum tipo de micro-organismo que tem como característico o fato de que esse micro-organismo é danoso, é prejudicial à saúde humana, então aquele ambiente é um ambiente na qual se tem uma grande exposição dos trabalhadores a riscos do tipo biológico, tá? Nesses ambientes em que tem risco biológico, o que se faz é tomar medidas de segurança biológica, né? Ou medidas de biossegurança, como também são chamadas. E aí essa área de segurança biológica nada mais é do que uma área de conhecimento correlacionada à aplicação de técnicas ou utilização de equipamentos, né? Aplicação de técnicas e equipamentos utilizados para quê? Com que objetivo? Prevenir os trabalhadores dos riscos biológicos, né? Então, você vai, por exemplo, o profissional da área de segurança do trabalho, ele vai propor, por exemplo, um programa de segurança biológica para ser aplicado naquela empresa. Ou ainda uma empresa de segurança do trabalho, ela pode propor uma palestra ou uma consultoria na área de biossegurança. Então, basicamente, o que ele vai fazer é listar medidas preventivas e ações que podem ser tomadas por parte dos empregados e dos empregadores para minimizar a questão da exposição dos trabalhadores aos riscos do tipo biológico também. Quando você vai analisar o risco biológico, basicamente você vai analisar 3 aspectos, embora existam outros, tá? Mas num estudo preliminar, num estudo inicial, num estudo mais básico, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui nessa aula, os riscos biológicos você vai avaliar eles segundo 3 aspectos. A exposição do trabalhador a esses riscos, a probabilidade de que o trabalhador venha a ter algum tipo de contato com esses micro-organismos danosos à saúde humana. Então, basicamente, o que você vai avaliar é a exposição, a probabilidade e a consequência, né? O tempo de exposição do trabalhador àquele risco do tipo biológico, qual a probabilidade que o trabalhador venha a ter contato com esses micro-organismos, com esses riscos, e também a consequência, né? Uma vez que ele teve contato, que tipo de consequência pode ter para a saúde do trabalhador, tá? Esses são os 3 aspectos, dentre outros, né? Mas os 3 principais que se avalia quando está se analisando ou quando se está estudando o risco biológico, certinho? Então, alguns exemplos aí de agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, tá? Todos esses aí são caracterizados como agentes do tipo biológico, consequentemente vão estar vinculados, ou a presença deles em um determinado ambiente de trabalho fará com que aquele ambiente possua um risco do tipo biológico. A figura 1, ela procura resumir um pouco do que a gente falou ao longo dos slides anteriores, né? Os riscos ambientais, eles são, a princípio, físico-químicos e biológicos, e aí, em cada quadrado desse aí, ele faz um resumo, ele lista os agentes, né? Os agentes físicos, que serão associados aos riscos ambientais do tipo físico, os agentes químicos, que serão associados aos riscos do tipo químico, e os agentes biológicos que serão associados aos riscos do tipo biológico. Então você tem ruído, vibração, radiação, embora ele não descreva aí mais a radiação ionizante e não ionizante, né? Frio e calor, que é aquela história de temperaturas extremas, né? Muito frio ou muito calor, pressão anormal e umidade. Aí o químico você tem poeira, fumo, neblina, gás, vapor e névoa, e biológico, vírus, bactérias, fungos, parasitas. Alguns que estão aqui não estão nos anteriores e vice-versa, né? Alguns que estão lá não estão aqui. É mais para título de ilustração. A figura 2, pessoal, ela diz respeito à hierarquia que deve ser seguida no sentido de
melhorar as condições de trabalho ou melhorar as condições do ambiente de trabalho no que diz respeito a minimizar os riscos de natureza ambiental, tá? Então, basicamente o que ele diz é o mais efetivo de tudo, né, na parte superior aqui, na parte superior aqui da imagem, ele coloca o mais efetivo como sendo eliminar o risco, que nada mais justo, né? Se você quer garantir que as pessoas não vão ter contato com aquele tipo de risco ambiental, seja ele físico, químico ou biológico, o ideal é você fazer o quê? Eliminar o risco. Se você não conseguir eliminar totalmente, você tenta substituí-lo, né? Se não conseguir substituí-lo, você vai tentar isolar as pessoas, né? De tal maneira que o processo produtivo ou o tipo de atividade profissional necessariamente envolve ter que manusear um produto químico. Então eu não consigo eliminar totalmente, não consigo substituir aquele produto por um outro que não seja danoso à saúde do trabalhador. Então eu vou fazer o quê? Vou propor, vou pensar, vou imaginar formas de isolar as pessoas, ou seja, formas de fazer com que o trabalhador ele não tenha ou tenha o mínimo contato possível com esses produtos químicos, por exemplo, né? Estou falando em produto químico, mas poderia ser qualquer outro tipo, tá? Seja físico, seja biológico. Podem ser tomados ainda controles administrativos, né? E por fim você vai entregar o EPI ao trabalhador. Perceba que a medida individual, que é o equipamento de proteção individual, ela é em último caso, tá, galera? Você já, de cara, você não fornece o EPI, não. Você vai tentar seguir essa hierarquia, ok? Você vai tentando minimizar o risco ao máximo. Uma vez que você minimizou ele ao máximo, aí sim você fornece o EPI. Se você analisar aqui, ó, a parte superior aqui da imagem são as medidas mais efetivas, né? Que é eliminar ou substituir o risco. E a menos efetiva de todas é você utilizar o EPI. Tá? O EPI, digamos assim, é o último recurso quando os recursos anteriores não deram certo ou foram esgotados, tá? E a figura 3, ela mostra alguns aspectos, né? Correlatos a como você deve prevenir esses riscos ambientais. E aí ele fala, né? Você deve fazer o reconhecimento dos riscos ambientais. Com base no reconhecimento desses riscos, você pode propor treinamentos, né? Nós, enquanto trabalhadores da área de elétrica, muito provavelmente não é a gente que vai ministrar. A gente é que vai sofrer essa capacitação, né? A gente quem vai fazer parte desses treinamentos para que nós, enquanto trabalhadores, estejamos cientes dos riscos, sejam eles físicos, químicos e biológicos, aos quais nós estamos submetidos, ok? Indicação de medição de medidas de proteção coletiva e individual, né? Basicamente é você ter acesso a EPCs e EPIs, né? Equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Você fazer uma avaliação do risco do ponto de vista qualitativo e quantitativo, avaliar a eficácia das ações de saúde e segurança do trabalho, você ter um histórico das ações de melhoria, né, para você ter uma ideia geral de como era no início e ano após ano, quais as medidas preventivas, quais as melhorias que foram feitas do ponto de vista de minimizar a exposição aos agentes ambientais, né, aos riscos ambientais. Melhoria contínua e, por fim, você pode ter a necessidade de fazer ou propor ações de medida na área de medicina do trabalho, né, na área de saúde do trabalho. Eu enfatizo que para a gente da área de elétrica, muito provavelmente não nos caberá fazer isso. Isso aqui é mais no sentido dos profissionais da área de segurança do trabalho, tá, galera? Mas serve também para a gente saber de que maneira, na verdade não é de que maneira, e sim para a gente saber que quando se propõem medidas no sentido de minimizar a exposição ao risco, não é aleatório. É feito todo um estudo, é feito todo um conjunto de ações prévias que desembocam, né, que geram como consequência, ou espera-se que geram como consequência, a minimização dos riscos de natureza ambiental, certinho? Então, por esse vídeo é isso e até o nosso próximo encontro.